Nenhuma temporada de Chaves é igual, e eu vou te provar isso nesse vídeo, nas curiosidades sobre a temporada de 1974. Então, roda a vinheta. Nós nos vemos amanhã de novo, neste mesmo canal e na mesma hora. Aí vem o Chaves, Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, Chaves, como estaria bem gostando de se ver. Isso, Chaves, Chaves, Chaves. A temporada de 74 do Chaves é uma das mais icônicas e marcantes, e vou te provar isso agora mesmo. Antes, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com todas as pessoas que você conhece, e vamos lá. Porque a primeira curiosidade que eu quero falar pra vocês é que essa temporada é a temporada que tem episódios clássicos e marcantes, como por exemplo, a segunda versão de O Homem da Roupa Velha. Uma curiosidade interessante. Em 1972, Chaves já teve um episódio do Velho do Saco. E já em 74, esse episódio já estava recebendo uma segunda versão. E uma outra curiosidade que tem muita gente que não sabe é que foi em 1974 a primeira versão do Festival da Boa Vizinhança. Pesquisa no Google, pesquisa no YouTube aí, quem canta seus males espanca. Esse episódio é a primeira versão do Festival da Boa Vizinhança, em 74, com personagens como Edvirges participando. E agora falando sobre uma outra curiosidade interessante, é que foi em 74 que a Chiquinha recebeu o seu figurino mais clássico que a gente conhece, vermelho e verde, e o óculos. A gente tinha um outro óculos nas primeiras temporadas, e também tem uma curiosidade interessante, porque foi nesse episódio, nessa temporada, que o Chaves também recebeu o seu figurino mais original, e também o boné ficou com uma cor mais marcante, e com mais ternura, vamos dizer assim. Outra curiosidade interessante sobre essa temporada em específico é que foi nessa temporada que a Chiquinha teve que sair temporariamente. A atriz Maria Antonieta de Las Neves teve que sair porque estava grávida. E a desculpa que... Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo... que foi usado no seriado é de que ela tinha ido morar com suas tias. Ou então que tinha ido morar em São Vicente, que foi a versão que foi trazida aqui pro Brasil, na versão brasileira. Outra coisa interessante é que durante esse período que ela ficou fora, a gente teve vários personagens interessantes que apareceram. Como, por exemplo, a série dando mais destaque para personagens como Nhonho e Pops. Inclusive tem uma curiosidade muito interessante, que no episódio O Festival da Burrice, a gente teve a primeira aparição de vários personagens. Nhonho, Patty, Pops, Elizabeth e Cândida. E também o Godines. Todos 6 personagens de uma vez só, aparecendo pela primeira vez em um episódio. O Boleiro gostava de bater recorde de fazer história. Agora, uma outra coisa muito interessante é que a gente teve uma outra personagem que é meio chatinha, que é a Malu, ou Malixa. Ela apareceu em apenas 3 episódios, mas ela serviu para preencher o vazio que a Chiquinha deixava. Ela era uma afilhada do Seu Madruga. Porém, o fato dela ter participado de apenas 3 episódios é uma coisa interessante pra gente observar que realmente o Boleiro percebeu que o público não se agradou muito com a personagem não, com o estilo da personagem. Uma outra curiosidade sobre essa temporada é que foi essa temporada de Chaves que fez o Boleiro receber uma carta de um pai de uma criança pedindo para mudar a voz da Pops. A Pops teve que mudar aquela voz infanha que ela tinha porque o menino estava sofrendo bullying na escola. A Pops ela apareceu bastante na temporada de 74, porque a Chiquinha não estava. Ela tinha que preencher aquele vazio. O Boleiro tentou preencher com o Nhonho, Pops e Godines. Claro que ainda continuou fazendo muita falta, já que os personagens não têm as mesmas características especiais que ela tem. E uma última curiosidade dessa temporada interessante que a gente tem de 74 é que foi nessa temporada que a gente teve as primeiras dublagens da dublagem Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem? Chapéu. Maga, de Marcelo Gastaldi. Nos anos 80, os episódios de 74 foram os primeiros episódios que foram dublados pela dublagem Maga, que é a mais famosa, a que a gente mais gosta, Marcelo Gastaldi e companhia, que fizeram as melhores vozes de Chaves. Só para trazer mais uma curiosidade interessante de 74, foi nessa temporada que apareceram os personagens Edvirges e também o personagem Seu Madruga, que era um primo do Seu Madruga.
74 também foi a temporada que a vila ficou um pouco mais iluminada. Você já deve ter percebido que nas primeiras temporadas a iluminação do estúdio era muito fraca. E foi nessa temporada que a vila ganhou mais cor, porque a iluminação melhorou muito nessa temporada, até tornar Chaves o auge. Inclusive, vou aproveitar para falar para vocês qual é, na minha opinião, o auge de Chaves. 75 pra frente, para mim é o auge. Eu gosto muito das temporadas de 75 a 78. 79 eu não consigo me lembrar de tantos episódios marcantes quanto essas temporadas. Mas em 77 a gente tem Acapulco. Em 76 a gente tem Festival da Vizinhança. 78 tem vários episódios bons, como o episódio do Banho do Chaves e muitos outros, como o Despejo do Seu Madruga. Inclusive, uma outra curiosidade que eu não falei é que em 74 foi a primeira versão do episódio Despejo do Seu Madruga. Muito interessante, porque a gente tem episódios que eram os originais, que muita gente não sabe que os outros são remakes. Às vezes a gente assiste um episódio achando que aquele episódio é o original, mas aquele é o remake. E também pode acontecer o contrário. A gente assiste um achando que é o original, achando que é o remake, mas é o original. Uma curiosidade muito legal de 74 é que foi nessa temporada que aconteceu o caso de episódios perdidos mundialmente. Que é o que a gente considera hoje o episódio perdido de Chaves, que não se encontra em lugar nenhum. Essa temporada, a gente teve 2 episódios icônicos que sumiram. A primeira versão de Os Toureiros e a primeira versão de Sem Pichorra Não Tem Festa. Foi nessa temporada específica. Bom, galera, se você gostou de mais um vídeo sobre curiosidades sobre a temporada 74, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo, compartilhe com as pessoas que você conhece e, claro, deixa logo o seu joinha, por favor. Até a próxima, galera. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Papai, ele tá aqui, ó.